Cumprimento toda a igreja na paz do Senhor Jesus. Você que está aí do outro lado, desde cedo, conectados com este círculo de oração, a qual o Senhor tem se revelado poderosamente através da sua palavra e através da intercessão da sua igreja. Que neste momento você possa ser impactado aí do outro lado, onde você estiver, não sei onde você se encontra, eu não sei o que você está pedindo ao Senhor, mas que você possa sentir tremendamente a presença desse Deus onde você estiver e possa se alegrar com Ele, independentemente da situação. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Efésios, a partir do capítulo 6, e o versículo 11, do versículo 11 ao 14. Glória a Deus. Vamos estar meditando na palavra de Deus. Diz assim, livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 11 ao 14. Vamos a partir do versículo 10. 10, 11, 12, 13 e 14. Que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isso, fique firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Amém? Louvado seja Deus. Vemos aqui um convite do apóstolo Paulo aos cristãos em Efésios e a mim, a você no dia de hoje, a toda a igreja do Senhor, a se revestir com as armaduras espirituais. Vendo que Paulo, ele começa este texto, iniciando no capítulo 6, ele começa a exortar. Ele exorta os filhos, exorta os pais a uma advertência sobre a obediência. Ainda no capítulo 6, está dizendo assim a palavra de Deus: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E no versículo 4 diz: E vós, pais, não provoquei a ira dos seus filhos, mas criai-vos na doutrina e na demonstração do Senhor. Paulo, em prisão domiciliar, ele contemplou muitos soldados diante daquela prisão. E creio eu que veio a revelação de Deus sobre a vida dele. Ele estava ali escrevendo as suas cartas paulinas, suas cartas pastorais, enviando as cartas a punho, escrevendo linha a linha, letra por letra. O Senhor se revelando e dando a ele a doutrina da sua palavra, dando a ele a revelação para que fosse ministrado sobre as igrejas. E essa igreja foi a igreja de Éfeso, Efésio.
onde estava vivendo um declínio espiritual muito grande, onde estava existindo uma mistura espiritual, ou seja, uma batalha espiritual. Havia naquela igreja pessoas que criam no poder da palavra de Deus, cristãos, que observavam os mandamentos da palavra, o evangelho, mas havia outros que se corrompiam com facilidade. E Paulo, nesta carta, ele enfatiza com muita propriedade o dever de se revestir para estar firme, e ele deixa com muita clareza uma observação, que esta guerra não é contra humanos, não é contra pessoas. E essas armas que eu e você vai usar não é material. Essa arma é espiritual. E eu quero lhe dizer que em ordem espiritual só tem um que pode fornecer essas armas. É Jesus de Nazaré. Diante dele você consegue essas armas. Você consegue se revestir, se vestir desse poder, dessa autoridade do céu. E eu quero lhe dizer nesta tarde desse dia, que a oração é uma arma de guerra. É uma arma que eu e você exerce. É uma arma que eu e você vence. É no joelho, é na oração. Então aquele povo, ele se encontrava mediante uma crise dentro daquela igreja. E Paulo estava ali advertendo, observando aqueles soldados que estavam sempre preparados para a batalha, mesmo sem precisar nenhuma ocorrência. Mas o Espírito de Deus estava ali revelando a Paulo, e creio eu que veio a ideia ali na mente de Paulo, ele começa a entender. É dessa forma que um cristão tem que estar. É nessa posição que um crente autêntico tem que se posicionar. É diante desta lida que um soldado, ele está, mesmo que ele não vá para a batalha, mas ele está preparado, ele está vestido, ele está com escudo, ele está com capacete, ele fica na posição, ele fica vigilante, porque a qualquer momento pode surgir um contra-ataque. E em outras ocasiões, antes de o inimigo atacar, o soldado ele tem que atacar primeiro. Mas tem uma coisa, meu amigo, minha irmã, meu irmão. Eu e você, o crente que vai para a guerra desarmado, ele vai perder a batalha. Não se vai para uma guerra desarmado. Não se batalha uma batalha sem se preparar. E Paulo deixa claro como se ele dissesse assim: vocês têm que ter esse ensinamento, vocês têm que ter agora um treinamento, uma preparação como esse soldado tem. Porque o soldado, para ele se alistar na guerra, para ele ir para a batalha, ele passa por um processo. Ele passa por um treinamento, por uma capacitação. Ele agora tem que ter uma visão apurada. Ele tem que ter agora um psicológico preparado. Ele tem que ter uma estrutura física preparada. Mas Paulo agora se revela pelo lado espiritual. É uma luta muito grande, existia uma luta muito grande entre judeus e gentios. Mas Paulo sempre mostra que Deus se preocupa com a salvação de todos. Paulo não fez acepção de pessoa e não se preocupou só com o lado material da igreja, com os dízimos, com as ofertas, com as primícias. Paulo sempre se preocupava com a vida espiritual dos irmãos. E ele também sabia usar essa autoridade e colocar em prática no momento preciso. Ele não desanimou, ele não desistiu daquela responsabilidade que Deus colocou a ele. E mesmo no intuito de querer paralisar o evangelho na vida deste homem, ele mesmo em prisão, o Senhor se revelou, o Senhor deu visão e continuou falando com Paulo. Eu quero te dizer na tarde desse dia, nada, não há prisão, não há cadeia, não há morte, nada que possa impedir o trabalhar de Deus, a revelação de Deus, a glória de Deus na sua vida. O que eu quero lhe dizer, não importa onde você está, mas importa quem está com você.
Paulo estava preso, mas ele sabia quem estava com ele lá. Aleluia, glória a Deus. E dentro daquela prisão, quanto mais tentavam prender, mais Deus se revelava. E ele estava ali escrevendo para Efésios, como também escreveu para Coríntios, que também existia também uma batalha. E ele estava todo o tempo preocupado com a vida espiritual. E ele começa a dizer a eles, ele começa a deixar claro. Ali era um período de guerra muito grande espiritual. E Paulo começa agora a exortar os crentes de Efésio. Havia uma mistura, uma adoração com o Deus vivo e com os demônios, com as entidades. Havia uma confusão na mente do povo, enquanto Paulo estava exortando o povo para ir para a igreja, para ir adorar o Senhor. Havia uma guerra, uma multidão do outro lado querendo desviar os crentes, querendo enganar. Havia ali que é uma deusa que ela é citada em Atos 19:35, conhecida como Artemis ou Diana, que na Grécia se chama como Afrodite, deusa da sensualidade. Revelado-se como demônios, porque toda adoração e toda idolatria que não é devocionada ou diretada ao Deus vivo, é direcionada a demônios. E ali eram deuses pagãos. Eles pegavam aquela adoração e eles agora estavam clamando e dizendo que aquela mulher, que a Bíblia não fala de deusa, nunca foi citada, isso foi uma invenção, uma mitologia. A idolatria que inventa muita coisa para enganar o homem. Eles adoravam Júpiter, adoravam os elementos celestes. Eles achavam que ela vinha de lá, que descia. Havia uma adoração naquele lugar. E muitos daqueles crentes cristãos que conheciam a palavra, que não tinha base bíblica, eles estavam agora confusos. E o inimigo rodeando, atacando, como já foi cantado aqui, adorando o nome do Senhor. Querendo atrapalhar, querendo confundir. Eram uns crentes que se achavam demasiadamente espirituais, mas na realidade eram crentes carnais. Eles tinham os dons espirituais, mas eles viviam nos prazeres da carne. Eles queriam fazer aquilo que parecia bem aos seus olhos, agradar. Eles não tinham autoridade e autonomia para discernir o que eles realmente queriam. Eles não tinham caráter suficiente. Mas eu quero lhe dizer que neste momento é a hora que a intervenção do Espírito Santo chega. Porque a igreja é o hospital dos milagres. E é nessas pessoas que o Senhor da glória quer investir. É nesse povo que Deus se preocupa. É com essa igreja que Deus usa os profetas para exortar, para animar, para dizer que ainda há solução, que não é o fim e que nada está perdido. Aleluia. A gente sabemos que não é tempo de brincar. Não é tempo de brincar com a igreja, não é tempo de brincar com os dons. É tempo de despertarmos espiritualmente. É tempo de chorarmos e estarmos de joelho. É tempos de clamor, são dias difíceis. Mas pense o desafio, irmã Quitéria, é na oração. Quando é para orar, há um impedimento, há uma barreira, há um negócio que se o camarada não levar um empurrão, ele não chega lá. E sabemos que na casa do Senhor temos essa liberdade de clamar, de orar. Porque se você não clamar aqui em casa, você não vai ter essa liberdade. Porque sempre vem um impedimento, vem uma ocupação, vem alguma coisa para querer atrapalhar. Glória a Deus. E Paulo, irmãos, vendo esses soldados, imaginando que assim que tem que ser um cristão, com as armas espirituais, bem vestido, preparado para guerrear. E é você que o Senhor está falando nessa tarde. É você que o Senhor manda se revestir nessa tarde. É você que o Senhor manda se preparar. Como você vai se preparar? Se você não está preparado, comece a se preparar.
na oração, na palavra, na adoração. E eu quero convidar você a se preparar, a se revestir. Você que está ouvindo essa palavra aí, você criança, você adolescente, você mulher, você homem, você jovem, eu quero convidar você a se revestir dessa palavra, a se revestir do poder de Deus, a se revestir dessa unção, a se revestir dessa glória que homem não dá, dinheiro não compra e você não pode encontrar no mercado, porque só o céu é quem pode lhe dar. Eu e você devemos estar prontos para a batalha, mas muitas vezes não estamos prontos. Mesmo prontos, não suportamos algumas vezes. Mas o que o Senhor está dizendo, se desperte. Se desperta, tu que dorme desse sono de indolência, para não ser pego de surpresa com o contra-ataque do inimigo pelas costas. Porque o inimigo está observando, o inimigo é sagaz, ele fica ao derredor e ele está procurando a quem possa tragar. Mas o Senhor está te dizendo, se prepare, desce na minha presença, vai se consagrando, vai colocando no joelho a tua petição, a tua casa, porque eu ainda tenho armas no meu reino para fornecer a minha igreja. Paulo estava todo o tempo dando esse exemplo das armaduras, explicando sobre esses soldados para que eles pudessem entender, conjecturando de uma forma melhor. Eles não estavam preparados, eles estavam despreparados. Se Deus exortou e mandou Paulo falar, era porque eles estavam despreparados. E Deus só manda se preparar quando está despreparado. E Ele diz a você nessa tarde, se prepare, se preparou, se prepare mais. E temos que investir na oração, independentemente do que esteja vivendo, se vai pregar, se vai louvar. É um elo, é uma aliança, há uma intimidade com o céu. Só conhece Deus quem está perto dele. Não temos como se revelar a identidade desse Deus se eu não tiver de comunhão com Ele. Como é que eu vou falar, vou descrever esse Deus se eu não busco conhecimento dEle? Se revista para que você fique firme e esteja firme no dia mau. Porque muitos, quando o dia mau chega, paralisa. Quando o dia mau chega, se afasta. Quando o dia mau chega, não quer cantar mais, não quer pregar mais, não quer ir para a igreja mais. Esquece dos feitos do Senhor lá atrás. E Ele diz a você e a sua igreja nesta tarde. Ele fala assim porque Ele quer você de pé. Ele não quer que você caia. Ele não quer que você esteja estacionado, detido, detida. Então, cinja os teus lombos, porque a batalha não acabou. A batalha não acabou, está só começando. Rabaia sobre de camanda rabas. Tem muitos por aí achando que acabou. Parou não, está só começando. E muitos desapercebidos, de cara para cima, de boca aberta. E o inimigo procurando quem possa atacar. Aleluia. Mas essa ideia revelada, dessa advertência, na minha e na tua caminhada, para que possamos nos proteger, a nossa mente, o nosso corpo, cingindo os nossos lombos com o cinto, aleluia, com a couraça da justiça, protegendo as entranhas, protegendo o abdômen, protegendo o nosso corpo. Glória a Deus. Um escudo romano é mais ou menos da altura de um homem, onde tem capacidade de esconder uma pessoa por trás. E foi esse escudo que Paulo viu diante do soldado romano. E ele identifica que aquele escudo
Ele tinha capacidade para proteger o peito, para proteger a barriga, para proteger os órgãos vitais que ficam diante do nosso abdômen. E ele começa a descrever ali. Usa o escudo da fé. Esse escudo é a sua fé, que vai lhe animar no dia da adversidade. Esse escudo é a sua fé, que muitas vezes vai faltar quando o problema chega. Ele estava dizendo, não é que você vai pegar um escudo e vai sair por aí correndo. Você vai se revestir com a presença e a glória do Deus vivo e poderoso. Aleluia. E ele estava se revelando sobre o caráter de muitos cristãos, que muitas vezes se embaraça com facilidade no mundo espiritual e não quer a correção. Paulo estava todo o tempo ligado à igreja. Ele era pastor daquela igreja. Em suas cartas, ele descrevia o cuidado, o amor, o carinho que ele tinha com cada irmão. Ele sabia que uns era mais frágil, mais fácil de cair. E o Senhor te diz nesta tarde, esse pastor sou eu. O pastor Jesus, que nunca te abandonou, que nunca te desamparou. Em momento de crise, em momento de luta, de enfermidade, de tribulação, Ele sempre esteve ao teu lado, enviando o Consolador Espírito Santo para interceder por ti com gemido inexprimível. Quando muitas vezes você achava que não tinha força para ficar em pé, para vir para a igreja, para comer, para se arrumar, e Ele dizendo, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu remédio, eu sou o teu socorro. E nesta tarde Ele vai aí do outro lado, te visita nesse leito espiritual. Talvez você esteja em uma UTI espiritual, sem ânimo para nada, dizendo que não tem mais jeito. Mas o Senhor dos Exércitos está dizendo, recebe as armas aí do outro lado. Recebe essa revestimenta espiritual. Recebe as armas que eu tenho para você. Porque eu posso revestir a tua mente. Eu posso revestir os teus olhos. Eu posso revestir o teu ouvido. Eu posso revestir teu coração contra essas emoções e contra-ataque. Eu posso blindar o teu corpo contra todas as setas e dardos inflamados do inimigo, que está querendo atrapalhar, que está querendo te parar. Mas Jesus está dizendo, eu tenho força para você caminhar. Ainda mandou que vá se acerque minha fai. Ele é grande na sua vida. Você não pode desistir. Você não pode parar agora. Você precisa entender que Deus já deu, Ele já colocou nas tuas mãos o que você precisa. Ele já te deu as armas. Agora se reveste, se levanta e vai. Paulo sabia que naquele momento a igreja estava corrompendo-se na mentira, com os falsos ensinamentos. Ele exigia, exortava com cuidado de proteger, falando sobre a sua mente, falando sobre o corpo. Cuide do seu corpo, use a espada, se reveste da presença do alto, enche-se da presença da autoridade de Deus, porque recurso humano não vai poder te socorrer. Nada que você possa buscar aqui nessa terra vai poder lhe ajudar. Somente o céu, somente o Senhor é quem pode fazer. Glória a Deus. Porque sabemos que muitas das vezes vamos querer buscar socorro onde não tem solução. E às vezes querer culpar alguém que não tem nada a ver com o nosso problema. Mas só Jesus pode fazer. Louvado seja Deus. Então, quando eu e você
está revestido da palavra de Deus, temos a defesa do próprio Deus por nós, porque Ele ainda guerreia as nossas guerras. É Ele quem guerreia por você. É Ele quem vai aonde você não pode ir. É Ele quem entra, é Ele quem age, é Ele quem determina, é Ele quem faz, é Ele quem desfaz. É Ele quem santifica, é Ele quem sara. Aleluia. E Paulo estava dizendo: feche as brechas, se santifique. Não entre por essas libertinagens. Não pare por essa carne que lhe influencia, que lhe inclina para o pecado. Encha-te do poder de Deus. Porque você, cheio do poder de Deus, você vai ter temor e autoridade para dizer não ao pecado. Para fechar a porta para Satanás. Satanás não vai ter legalidade para entrar dentro da tua casa, para debochar, para zombar da tua cara, da tua fé. Põe esse inimigo para correr de lá de dentro. Não deixe que essa fragilidade espiritual bagunce com a tua casa, com o teu casamento, com a tua família. Aleluia. Entra pela porta estreita da oração. Entra no quarto de guerra. O que é que você está fazendo pela tua casa? Será se você ainda tem forças para insistir mais uma vez por aquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos? Ou está pensando em desistir e jogar fora? Busque o caráter em Cristo. Busque equilíbrio espiritual. Deixe de meninice, de mimimi, de perder tempo com coisas que não edificam a sua fé. Glória a Deus. Não deixe o inimigo desanimar você. Desperte. Valorize os dons que o Senhor te deu. Glória a Deus. E se for preciso tomar vergonha na cara também, toma vergonha na cara, toma jeito. Deixa de colocar desculpa nas coisas de Deus. Deixa de dar desculpa a Deus. Deixa de arrumar desculpa farrapada. Arruma desculpa para tudo. Mas na hora de buscar, de se posicionar, de se encorajar, eu quero ver esse homem, essa mulher mais valente nessa hora. É na hora que ele se totaliza de Deus, entrega a sua vida a Deus e se reveste desse poder, dessa arma que só o Senhor pode dar. Mas hoje em dia, vemos muitas vezes ao contrário. Muitos querendo usar armas materiais e investindo no seu irmão, na sua irmã, na sua casa, na igreja, esquecendo que essa guerra é espiritual. Aleluia. Não coloque culpa nos outros. Não arrume desculpa. Faça a sua parte e Deus vai fazer a dele. Ele não decide por você. Ele não escolhe por você. É você quem decide. É você quem escolhe o que você quer. Jesus já fez a parte dele. Você agora vai fazer a sua aí do outro lado. Se você está desanimado, está afastado dos caminhos do Senhor, faz tempo que não vai à igreja, deixa o teu nome aí no chat, queremos orar por você. Se hoje você sentir um desejo de retornar à casa do Senhor, de renovar uma aliança com Ele, queremos também declarar salvação na tua vida. Se você ainda não conheceu esse amor verdadeiro, esse amor ágape, esse amor que só o Pai pode te conceder, entrega-se o teu caminho, tua vida, tua família, tua casa ao Senhor nessa tarde. E veja que Ele pode mudar a tua história. Porque na luta espiritual, na guerra espiritual, ou você se reveste para ir para a guerra, ou você perde a guerra. Ou você vai perder a batalha. Porque não anda em guerras espirituais com a cara e a coragem. Tem que andar revestido do poder de Deus. Tem que andar com autoridade na palavra. Paulo estava dizendo: pega essa espada que é a palavra de Deus, come ela,
Se reveste dela. Coloca ela na tua mão e faz uso. Porque essa espada, ela corta mais do que a espada normal e humana. Ela é penetrante, ela vai na divisão da alma, na medula. Ela vai aonde homem nenhum vai. Mas a palavra de Deus vai e alcança. Porque a palavra de Deus é verdade. E folga com a justiça. E ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa perseguição que vem para combater comigo e com a tua fé. Mas Jesus está todo o tempo a nos proteger por misericórdia, mesmo quando eu e você muitas vezes não buscou. Ele está com as mãos estendidas, livrando. Às vezes tem dia que esquecemos de orar, de apresentar nossa casa. Mas Ele não é pego de surpresa. Ele está no futuro, no presente. Ele conhece o amanhã. Ele conhece o meu e o seu limite. Mas eu quero te convidar a buscar conhecimento do céu. Na prudência, na palavra. Com estabilidade. Aleluia. Mesmo diante da perseguição, na dor, na tentação, nas afrontas. Aleluia, um verdadeiro soldado, ele não desiste do seu Senhor. Mesmo ele sabendo que vai sofrer, que vai perecer, ele continua firme na marcha. Alaia camandarácia. E ele também não desiste do seu próximo, do seu companheiro. Porque ele está aqui na posição de soldado, mas ele sabe que ao lado dele também tem outro soldado. E às vezes aquele soldado ele está desarmado, ou está ferido, ou está prestes a cair, ou está já morrendo. Mas um verdadeiro soldado, ele não tem só a sua visão ampla em si próprio. Ele vê o céu, ele sabe que precisa de arma, mas ele também enxerga o outro soldado que está do lado gritando socorro. Mandabaia, camandarabasúbria. E Deus me dá essa palavra para te dizer: Deus quer te usar para levantar. Existem muitos soldados feridos, em cavernas espirituais. Muitas vezes se preocupamos sim em nos revestir, mas esse revestimento não é só para nós, irmã Jeane. Esse revestimento é para a igreja. Esse revestimento é para o seu próximo que vai precisar. Esse revestimento é a ordem do seu Senhor. E se você está revestido, você vai ter visão. A sua mente vai estar guardada em Cristo. O teu corpo vai estar blindado contra as setas e mentira sargais de Satanás. Quando chegar uma fofoca do lado, você está com o capacete. Quando chegar o disse-me disse do outro, o Espírito Santo blindou. Quando chegar as falsas emoções querendo lhe enganar, querendo levar você por caminhos tortuosos, aí o Espírito Santo diz: ei, este coração está blindado. Aí há um escudo que Satanás não toca, Satanás não entra, porque o Senhor já blindou. E Deus me autoriza a dizer que está blindando vidas nesta tarde. Ele está blindando a tua mente, Ele está blindando o teu corpo. Você que se encontra fraco espiritualmente, sem força, Deus hoje vai levantar soldados valentes para guerrear contigo do teu lado. Porque muitas vezes você até se reveste, mas quando conta com algum soldado, o soldado covarde corre. Às vezes está na chuva, está no sol gritando socorro, e quando grita socorro, o soldado já vai longe. Olha que soldado covarde. Ei, Deus não te chamou para ser covarde. Ele mandou Gideão dizer lá: olha, Gideão, diga que os covardes e os medrosos voltem. Aqui não é lugar de covarde nem de medroso não, viu? Porque o Senhor não te deu, Ele te deu autoridade e ousadia. Ele não te deu espírito de temor, né? Mas te deu de ousadia. E Ele quer que você pregue na ousadia, cante na ousadia, fale na ousadia. Da onde? Do Espírito dEle. Porque o homem e a mulher na carne nada decidem.
Nada pode discernir, mas se você estiver no Espírito, você pode olhar daqui, a muitos metros de distância, mas o Senhor lhe dá o discernimento, irmã Maraísa. Quando você olhar, o Senhor diz: está vendo ali? Ali não é para você não, corte o caminho. Na baia súbria, se prepara, soldado, se prepara, soldada de Cristo, se reveste para ter a sua visão ampliada como águia e para ter autoridade suficiente no meio da luta para fechar a boca de Satanás. O crente, quando não está revestido, ele fica tão vulnerável que ele não tem coragem nem para abrir a boca, irmão Gerane. Tem momentos que vai virar chacota, porque alguém olha para ele e acha assim no direito de querer dizer o que quer. Temos um advogado, mas o Senhor também lhe deu a verdade, lhe deu a palavra. Ele disse: olha aqui, a minha espada eu já te dei. A minha espada está nas tuas mãos, está na tua boca. Você só vai ficar calado, só vai apanhar na guerra se não tiver com a espada. Se não souber manejar a espada, saiba manejar a espada como obreiro aprovado, que não tem com quem se vergonhar e não também teme falar a verdade diante de qualquer um e de todos que queira ser contra a este evangelho. Vai vir muitos para bombardear, confundir, querer lhe calar. E quando diz que é crente, pronto, é odiado sem causa. Já vem um crente: eu odeio crente. Já ouvi muito isso. Mas é por amor desse Deus tremendo. É por Ele, porque Ele também foi odiado um dia por me amar e por te amar. Morreu de braços abertos, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo e reina. Araia, camandoreg, astergue, minha vai. Você é projeto, a igreja de Deus é projeto. Ninguém para a igreja santa, ninguém cala a igreja de Deus, ninguém paralisa um soldado valente, ninguém pode intervir naquilo que Deus já começou na tua história. Eu me lembro de João, que mesmo preso na ilha de Patmos, depois de ter passado tanto sofrimento, tanto ataque, até jogado num tacho de óleo quente, e disseram: vamos prender ele para parar essas visões, esse evangelho. Esse homem vê demais, sonha demais, é muita coisa. Aí João lá na ilha de Patmos, e Deus revelando a ele os céus e a terra, e dizendo a ele que iria enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. O imperador Domiciano colocou João dentro daquela prisão, manteve ele ali dentro numa tentativa de prender os dons e o evangelho, querendo parar Deus. Mas eu quero perguntar: quem é que para Deus na vida de alguém? Quem é que para? Aleluia. Quem é que para Deus na sua vida? Quem é que para Deus na sua missão? Alguém pode dizer: você não serve para nada. Alguém pode até tentar impedir alguma coisa, mas é tempo perdido. Sabe por quê? Onde você tiver de chegar, irmã Quitéria, você vai chegar. Onde você tiver de ir, você vai. E ainda que eu e você queira correr, vai parar no ventre do grande peixe. Aí o peixe vomita lá na terra onde Deus mandou, para poder nós entender que o querer não é nosso, o querer é dele. Não corra, viu? É para prosseguir. É para ir avante, filha. Eu não te mandei parar. Decaia subra. Eu te mandei parar, eu não te mandei parar. Alaia camante. Eu não procuro cor, tamanho e nem idade. Anaia cai. Eu procuro os que estão na torre de vigília. Eu procuro os atalaia. Eu procuro os baluarte que estão na posição dizendo: eis-me aqui. Eu não procuro quem quer. Eu não procuro quem diz que é. Eu procuro quem vai e quem diz: eis-me aqui.
Decai a suri me andarabás. E ele dá hoje uma ordem em seu favor, irmã Quitéria. E determina algo hoje. É o dia que eu determino este negócio. Que monte que minha raça. Que minha fai ali. Naquele lugar. Deia caia súbria. Eu te ouvi no secreto. De comontrio. Onde no íntimo se revelaste só a mim. Porque este negócio que me assunto contigo é um segredo que o homem não sabe. Becomontrio, reprovia. Mas estou dizendo, mulher, para tu saber que eu sou o Deus que ouço. Mas não sou obrigado a responder na mesma hora. Eu respondo como eu quero e quando eu quero. Para saber que eu te ouvi naquele lugar. Para saber que eu sou o Deus de decreto e de resposta. Hoje desço com a provisão sobre esta causa. Assim diz o Senhor. João estava isolado, mas Deus estava com ele. Paulo ficou preso, Deus estava com ele. Os 3 jovens foram parar na fornalha, mas Deus estava com ele. Glória a Deus. Jogaram Daniel na cova, mas Deus estava com ele. Queriam que ele fosse esquecido, eles foram esquecidos. Principalmente João, já avançado em idade. Mas não tem idade para Deus. Você pode estar dizendo, mas eu já tenho idade, já estou avançando em idade. Meus cabelos já estão brancos, agora é por novo. Agora eu já estou nos cantos, tá não, viu? Não, derraia sobre a... O homem pode esquecer, decai. O homem pode distinguir a idade, mas o tempo é meu, assim diz o Senhor. A obra é minha e eu conheço os meus ceifeiros e sou eu que invisto nos meus para a minha obra. E não tem homem, e não tem peste, e não tem morte, não tem enfermidade que possa parar um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. Rebaia, raia, súbria. Deus é tremendo. Ebedecaia, súbria. Deus, Ele tem cuidado, Ele tem zelo de você. Não importa a descrição de alguém pela sua aparência. Não é pelo que você tem, é pelo que Ele é na sua vida. Ele é especialista em usar o menor, o improvável. Quando Ele quer, Ele usa quem está em evidência. Mas também quando Ele quer, Ele pega os que estão no anonimato e usa. Não, só vai usar o irmão fulano porque ele está no patamar, ele está em evidência. A irmã é de nome, é de renome, mas assim diz o Senhor. E quando eu quero usar os anônimos, eu também uso, terra. Ele não precisa de nome e destaque para aparecer lá no céu. Ele que pega o seu nome e faz alguém se lembrar. Decamandarabaço e decai. Tem dons espirituais nessa tarde sendo manifestados para a igreja do Senhor. Tem promoção de Deus aqui nessa tarde. Ele quer promover você. Ele quer te revestir para te usar. Não tem como Ele te usar se você não estiver preparado. Você pode até querer ir de todo jeito, mas se for de todo jeito, fique envergonhado, envergonhada. Vai quebrar a cara. Ei, narabaia, subre, andecai. Não decaia, subre. Não perca. Não perca a essência. Não perca a presença. Não desista daquilo que Ele já te deu. Ele já investiu muito em você. Não é agora que você vai parar, não.
É hora de você, deixa quem quiser prender, deixa quem quiser tentar calar, só vai tentar. É tempo perdido, mas não vai conseguir. Ei, nasce e decai. Paulo, ele faz questão de dar uma referência da vida cristã. Ele afirma esse evangelho, que se alguém que se porta como um soldado, preparado como um soldado, ele vai combater a milícia do mal, a milícia do inimigo, que vai vir resistindo contra ele. A palavra do Senhor diz: resista ao inimigo e ele vai fugir de você. Mas você precisa colocar na sua mente: eu preciso estar preparado para estar firme no dia mau. Há uma referência. Paulo deixa essa referência. Ei, se você não tiver revestido, você não vai estar firme. Se você não tiver firme, você vai cair, você vai parar, você vai morrer, vai desanimar, vai até desistir do caminho da salvação, pode até perder a salvação. Por isso ele falou a Timóteo e disse, 2 Timóteo 2:3, é bom que um soldado, ele não se embarace. Ele disse: um verdadeiro soldado, ele não vai se embaraçar. Ele adverteu Timóteo no início do ministério dele, o jovem Timóteo. Timóteo, um soldado de verdade espiritual, que conhece bem a palavra e se reveste do escudo da verdade. Ele não se embaraça não. Ele não se confunde não. Ele tem visão, tem autoridade, tem discernimento. Porque quando ele olha para a situação, Deus passa o filme, abre o leque. Quando olha para o camarada, Deus dá lá, abre a visão espiritual, dá o raio-x e mostra. E nesse contexto podemos ver que Deus, além de guerrear nossas guerras visíveis e invisíveis, podemos ver nessas cartas de Efésios, a teologia de Deus aplicada como a doutrina através do apóstolo, podemos ver que ele dá autoridade suficiente para nós vencermos em regiões espirituais. Porque em ordens espirituais, em ordens de maldade, eu e você não vê e não alcança, mas Deus já sabe. Nós estamos aqui, mas só Deus sabe ao nosso derredor, porque ao redor quem está o leão da tribo de Judá. Espírito Santo, e eu quero te dizer, você pastor, que Deus confiou em sua mão um rebanho, vá em frente, não desista da doutrina que Deus colocou na tua boca, na tua mão, para você aplicar à igreja do Senhor. Não desanime, Deus te deu dons. Deus quer te usar mais e mais espiritualmente. Podemos ver que tem muitos homens de Deus, como Paulo. Paulo não tinha um WhatsApp, não tinha um Facebook, ele não tinha um celular para ligar. Hoje está muito moderno, é muito melhor. Investimos na palavra, temos uma facilidade, por que não dizer? Homens de Deus que o próprio Senhor confiou nas suas mãos autoridade, mas muitas vezes se encontra desanimado com as igrejas, com a igreja que você está liderando. Porque às vezes os irmãos, só o sangue, só a misericórdia. Aí Paulo estava lá, mas Paulo estava escrevendo, mas estava orando. E você hoje tem essas armas, tem esse joelho e tem esse dom que Deus confiou nas suas mãos. A doutrina em Efésios, em Coríntios, era pesada. Aleluia. Por causa dos frutos do Espírito Santo. Eles esqueciam dos frutos do Espírito Santo. Eles se apegavam aos dons, mas eles não prosperavam espiritualmente. Eles acreditavam que era espiritual, mas esquecia dos frutos, não dava frutos.
Em Efésios, Paulo deixa aquela palavra pesada, deixando ali uma exortação. Deixe de ser crente, meninos. Vocês já são homens, já cresceu. Não estão mais no leitinho, não. É uns homens velhos, umas mulheres velhas fazendo coisa de criança. Toma posicionamento. Deixa de brincar com o que é espiritual. Às vezes Deus deu algo tão lindo espiritual e às vezes a gente brinca com as coisas que Deus deu. E Deus disse, se Deus deu é porque Ele quer que você exerça, Ele quer se utilizar de você e Ele quer manifestar a sua igreja. Mas tem muita gente que não está nem aí. Deus dá, mas dá quando buscamos e queremos de verdade. Ele dá para um desígnio. Ele dá para ser adorado. Para isso estamos firmes. Aleluia. E essa luta, podemos entender que ela nos confronta, nos constrange, nos arrebenta, porque há uma cobrança do próprio Deus. Você não tem para onde correr do propósito de Deus. Você pode até tentar, mas para onde você for, o Espírito Santo vai bradar. Alabande camandaia súbria. É tempo de se revestir. É tempo de estar firme. É tempo de deixar de cochear. Ainda em Efésios capítulo 5. Diz assim. A palavra de Deus. Em Efésios 5,14. Diz assim. Pelo que diz. Desperta tu que dorme. Levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Versículo 16. Remindo o tempo porquanto os dias são maus. Versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não é diferente das igrejas de Efésios e de Coríntio. Havia muitos que se infiltravam, os nicolaítas se infiltravam para querer aplicar a doutrina de Balaão, querendo inventar conversa que Deus só se preocupava com o templo, que Deus só queria o corpo e que o resto podia destruir. E eles entravam dentro da igreja, se infiltravam para querer desviar os irmãos da igreja, com mentira, com falso engano, com falso ensinamento, inventando história. Mas aquele que está firmado na palavra, ele está revestido. E nessa tarde, deixe o Senhor revestir tua mente, teu coração e teu corpo. E calce os teus pés no evangelho da paz. Porque o soldado que está com o calçado, com o coturno espiritualmente falando, o coturno do soldado é diferente. Embaixo da sola do soldado, do coturno do soldado, existem tipos de brochas ou pregos que firma os seus passos para não deixar ele cair. Ele pode subir em montes, ele pode descer para vale. Onde ele chegar, onde ele pisar, aqueles pregos, aquelas brochas vai firmar, vai entrar no solo e vai segurar os pés do soldado. O soldado, ele anda firme no evangelho da preparação. Ele é preparado no evangelho. Ele tem firmeza na palavra. Ele leva a mensagem onde ele chega. E onde ele chega, ele não tutubia, não balança, ele não cai. Ele pode até balançar, mas os pés dele estão firmes na rocha que é Cristo. Os pés dele estão firmes no Senhor. Ele sabe que tem uma confiança, que ele pode correr, mas ele não vai se machucar, porque ele sabe quem está firmando os passos dele. E você sabe quem está firmando os teus passos? Onde tu tem colocado a planta dos teus pés? Onde é que tu tem pisado? O que é que tu tem feito? Será se tu tem agido e tem tido segurança aos lugares que tu tem chegado? Ou tem se envergonhado?
Eu quero deixar essa reflexão para você. Que você possa estar meditando nessa palavra. Quero estar orando pela sua vida. E dizer que Deus é o mesmo e não mudou. E que tem revestimento espiritual para a sua igreja. Oh Deus eterno e amado. Eu quero glorificar a Ti por esta palavra. Exaltando o Teu nome por cada vida, Senhor, que está nos acompanhando do outro lado dessa live. Visite, Senhor, cada família, cada lar. Eu não sei qual é a necessidade, Senhor, desse povo. Se é cura, se é libertação, se é porta de emprego. Meu Deus, a necessidade precisa que o Senhor venha intervir conforme a Tua vontade. Ó Deus querido, estenda, Senhor, mais uma vez as Tuas mãos, Senhor, para o nosso país, para a Tua igreja, que é Tu, está nas Tuas mãos. Nunca saia do Teu controle. E que o Senhor venha repreender toda a retaliação contrária. Continua conosco no término desta live, desta tarde. Continua usando as suas filhas. Dando vitória, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.